quando que a cesariana é indicada, porque realmente ela tem benefício comprovado para a mãe, para o bebê e é capaz de salvar vidas, ok? Agora uma indicação de cesariana que é muito comum, tá? Herpes genital com lesão ativa no momento que se inicia o trabalho de parto, tá, gente? Então, assim, eu gostaria de falar para vocês que o herpes genital, ele é sim indicação de cesariana, mas ele é indicação de cesariana se a paciente estiver com lesão ativa. Ah, eu tive herpes no início da gravidez, ou eu tive herpes alguma vez na vida, né? Ou eu tenho medo de que tenha herpes. Isso daí não é indicação de cesárea, tá? Indicação de cesárea é quando a lesão está ativa e aí isso daí pode gerar um herpes no bebê e pode causar inclusive uma meningite herpética, tá? Então, diferentemente do HPV, por exemplo, que é um vírus que transmite muito pouco para o bebê, o herpes genital, se a lesão estiver ativa, transmite muito. Então é muito perigoso, tá? Então, herpes genital ativo é igual a indicação de cesariana. Quais são as indicações relativas, né? As indicações que podem acontecer, mas que frequentemente são diagnosticadas de forma equivocada ou tendenciosa, né? Desproporção cefalopélvica. Desproporção cefalopélvica é quando a cabeça do bebê ela não passa pela pelve da mãe, tá? A desproporção cefalopélvica, gente, a gente só pode falar nesse diagnóstico se a paciente estiver em trabalho de parto, em avançado trabalho de parto, né? Ela tem que ter dilatação, tá? Ela tem que ter 6, 7, 8 centímetros de dilatação e você vê que o bebê não está descendo, né? Não está tendo progressão no trabalho de parto e a paciente está em trabalho de parto ativo, né? Você tem que se certificar de que está contraindo bem, né? De que a evolução deveria ser satisfatória em termos de descida e de dilatação e por motivo de dificuldades, né, da proporção entre a cabeça do bebê e a pelve materna, esse bebê não desce, tá? Então, em trabalho de parto ativo, com o neném que não vem, mesmo em trabalho de parto, isso aí é indicação de cesariana. O que acontece é que o DCP, na grande maioria das vezes no Brasil, ele é diagnosticado sem a paciente sequer estar em trabalho de parto. Então, assim, isso aí é absurdo, isso é falso, isso é mentiroso, tá? Não deixem te enganar. Não se engane, tá? Sofrimento fetal agudo. O sofrimento fetal agudo é diagnosticado durante o trabalho de parto. Por algum motivo, o bebê teve alterações na frequência cardíaca, tanto para mais e principalmente para menos, né? E começa a acontecer o que a gente chama de desacelerações, né? E o bebê entra em sofrimento fetal e aí precisa de fazer cesariana mesmo, porque a cesariana é feita para isso, né? Para salvar vidas quando alguma coisa não está certa, tá? Então, sofrimento fetal agudo, né? Você tem que ter muita confiança em quem está te acompanhando, né? Porque você tem que acreditar. É um diagnóstico feito de forma técnica por profissionais técnicos, tá? Que avaliam o risco desse bebê se ele continuar dentro do útero em trabalho de parto. Ok? Parada de progressão. A parada de progressão é quando você tem uma dilatação e fica horas na mesma dilatação, com o bebê na mesma altura, na mesma posição, e a paciente tem todos os parâmetros do trabalho de parto, ela contrai de forma efetiva, ela tem contrações intensas, né? Você vê que a paciente está em fase ativa verdadeira, não precisa de correção com ocitocina, e mesmo assim, esse bebê não vem, tá? Então é importantíssimo o diagnóstico da parada de progressão em trabalho de parto. E realmente a parada de progressão é indicativo de cesariana. Vamos lá.
Algumas situações, gente, em que a conduta ela pode ser individualizada, né, que são situações especiais em que a decisão ela tem que ser conjunta, né, do parteiro, do obstetra, né, com a paciente. Uma delas, apresentação pélvica, bebê sentado, é indicação de cesariana? Não. É indicação alargada de cesariana, mas pode nascer por baixo do neném, tá? Principalmente se a paciente já teve filhos anteriores, tá? Mas a apresentação pélvica, ela tem indicação alargada de cesariana, porque é um parto com maiores dificuldades, né? É um parto que precisa de equipe médica treinada em acompanhamento de parto pélvico. Então é um parto em que a paciente ela tem que ter o entendimento que ela pode até parir, né? E que na maioria das vezes vai dar tudo certo mesmo, mas que é um parto um pouco mais difícil, tá? Então, mas não é indicação absoluta de cesariana. Uma ou mais cesarianas prévias é indicação de cesárea? Não, não é indicação de cesárea. Isso já caiu por terra, tá? Então, assim, a gente sabe que a cesariana anterior, se ela tem uma cesariana, aumenta em 0,5% a chance de rotura uterina. E se ela tem duas cesarianas, aumenta em 1% a chance de rotura uterina. Ou seja, isso daí é muito pouco, né? Se você for comparar com o benefício de um parto normal, né? Se você correlacionar com as cesarianas prévias. Existiu sim um medo muito grande de gerações passadas de obstetrícia, em que a cesariana, uma vez cesárea, era sempre cesárea. Mas a gente sabe hoje que comprovadamente, tá, é muito seguro você parir de parto normal, você pode ficar tranquilo, né? Se tiver um acompanhamento profissional adequado, de que você pode parir se você tiver cesarianas anteriores. Não é indicação de cesárea, tá? Então, essa questão aí de uma vez cesárea, sempre cesárea, não é real. Paciente com HIV/AIDS também não é sempre indicação de cesariana, tá? É uma situação, gente, que tem sim indicação alargada de cesariana, porque existe toda uma questão que envolve o risco de transmissão do HIV para o bebê durante o trabalho de parto. E, na verdade, a cesariana, ela é mais programável, tá? Então, dá para se programar de maneira eficaz, dependendo de como estiver a carga de vírus dessa paciente, de que vai correr medicação preventiva para prevenir essa transmissão do HIV da mãe para o bebê. Nem sempre o parto normal vai conseguir, tá? Então, quais são as pacientes que podem parir de parto normal? Aquelas que têm carga viral indetectável, tá? Ou abaixo de 1000 cópias, né? Avaliando-se a indicação obstétrica, tá? Então, não é indicação absoluta de cesariana, mas tem uma indicação relativa na grande maioria das situações. Entendido? Eu queria passar para vocês aqui, gente, que realmente precisa se avaliar de forma adequada a indicação da cesariana. E como eu sempre falo, se você sabendo, né, e optando pela cesariana de forma consentida, é uma coisa. Você consentiu e você assumiu um risco maior por algum motivo que eu não vou entrar nesse mérito. Agora, você não pode ser enganada, tá? Então, com falsas indicações de cesariana. Então, por isso a importância dessa live, tá? Um abraço a todos vocês e até a próxima. Tudo de bom.